Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de fevereiro de 2017. Karina, Semana do Direito Tributário no plenário do Supremo. Sem dúvida alguma, Cadu. Na quarta-feira, o tema que dominou a pauta do Supremo Tribunal Federal foi uma legislação, uma medida provisória de 2002 que teria criado critérios ou estabelecido alguns critérios para a incidência do PIS sobre o faturamento de empresas prestadoras de serviço. A discussão acabou levando quase toda a primeira parte do julgamento da quarta-feira e na segunda parte, apenas com a leitura do relatório e sustentações orais de um tema que foi discutido na quinta-feira e trata de imunidade tributária envolvendo ICMS. A discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário em que um hospital do município de Muriaé, Minas Gerais, buscava ter reconhecido aqui no Supremo o direito à imunidade, não ter que pagar o ICMS sobre medicamentos e determinados serviços prestados. Nesse ponto, os ministros acabaram entendendo pela manutenção da jurisprudência do Supremo, no sentido de que há sim a incidência e não se fala em imunidade tributária. E aí, no outro tema que foi discutido na quinta-feira, foi um outro recurso extraordinário, mas em que se discutiu muito mais, além da imunidade tributária, que era o pano de fundo, discutiu-se mais um processo legislativo, porque uma legislação que teria estabelecido algumas exigências para que entidades filantrópicas pudessem alcançar a imunidade, os ministros, o principal argumento era de que essas exigências legais deveriam ser veiculadas por meio de uma lei complementar e não uma lei ordinária como de fato foi. E esse era o principal ponto de discussão, se cabia a lei complementar ou se a lei ordinária, como o Tribunal de Primeira Instância, havia decidido que era absolutamente constitucional. E nesse ponto também os ministros acabaram decidindo que, em se tratando de imunidades tributárias, a lei que a Constituição se refere para se manter essas exigências ou se fazer essas exigências legais para que uma empresa, uma pessoa jurídica, uma entidade de assistência social possa ter essa imunidade, tem que ser efetivada por uma lei complementar de acordo com a legislação vigente. Esses foram os três grandes temas, eu diria, do plenário, tanto na quarta como na quinta-feira, com uma certeza apenas. Esse questionamento do PIS acerca da medida provisória, em se tratando de um tema bastante complexo, que até mesmo durante a sessão plenária os ministros disseram nesse sentido, e o voto do ministro Dias Toffoli acabou sendo bastante contundente nesse momento, e a tese que ele sugere, inclusive, faz vamos dizer assim, dá um sinal de alerta para o Congresso Nacional, porque há uma diversidade, uma variação muito grande de legislação que acaba levando essa medida provisória, que foi convertida em lei depois, a um estado de ainda constitucionalidade ou em processo de inconstitucionalidade. Esse foi o resultado que o ministro Dias Toffoli acabou chegando nesse recurso extraordinário, mas que, insisto, ainda não foi concluído, embora haja uma maioria formada já para a conclusão do julgamento, o julgamento suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Bom, destaques da semana, vamos começar com a quarta-feira. Um pedido de vista suspendeu o julgamento de um recurso no Supremo Tribunal Federal sobre, como já adiantou a Karina, a não cumulatividade do PIS. O tema tem repercussão geral. O plenário começou a julgar um recurso em que Minas Gerais questiona a decisão da Justiça do Estado, que concedeu isenção do ICMS em relação a medicamentos e serviços adquiridos pela Casa de Caridade de Muriaé. Para a Justiça Mineira, a entidade tem direito à imunidade porque presta serviços médicos gratuitos à população carente. Foram realizadas as sustentações orais. Permanece vigente o entendimento de Bilac Pinto, que é um entendimento que o Estado considera o mais apropriado, segundo o qual as entidades assistenciais, os partidos políticos e as outras entidades imunes descritas no artigo 150 da Constituição não seriam beneficiárias da imunidade relativa ao ICMS que incide sobre as mercadorias que elas adquirem na condição de consumidoras finais. A jurisprudência do STF mostra-se decisivamente inclinada à interpretação
teleológica das normas de imunidade, de modo a maximizar o potencial de efetividade como garantia ou estímulo à concretização dos valores constitucionais que inspiram as limitações ao poder de tributar. O recurso tem repercussão geral reconhecida e a decisão vai ser aplicada em todos os casos semelhantes. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar um recurso em que se discute a constitucionalidade da medida provisória 66 de 2002, que adotou a não cumulatividade da contribuição para o PIS, incidente sobre o faturamento mensal de empresas prestadoras de serviços. O objetivo foi incentivar determinadas atividades econômicas, desonerando o contribuinte do efeito cascata, mas, ao mesmo tempo, majorou a alíquota, o que muitas vezes torna a medida desvantajosa. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator, ministro Dias Toffoli, pela validade da técnica da não cumulatividade. Assim, digo eu, faz-se necessário advertir o legislador no sentido de que as leis 10.637 e 10.833, que inicialmente constitucionais, estão em processo de inconstitucionalização, decorrente, em linhas gerais, da ausência de coerência e de critérios racionais e razoáveis das sucessivas alterações legislativas no tocante à escolha das atividades, bem como das receitas atinentes ao setor de prestação de serviços, que se submeteriam ao regime cumulativo da Lei 9718 de 98, em contraposição àquelas que se manteriam na não cumulatividade. Ressalto, inclusive, ser notório e amplamente divulgado nos principais veículos de comunicação que a Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece de público, inclusive com manifestações do Dr. Jorge Antônio Rachid, reconhecendo de público as deficiências do atual sistema de apuração das contribuições PIS/COFINS, e que está, então, a Receita Federal do Brasil discutindo com os vários setores de atividade econômica reformas estruturais na legislação a serem apresentadas ao Congresso Nacional. Diante de todo o exposto, senhora presidente, pelas razões aduzidas, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. E como proposta de tese, eu sugeri a vossas excelências a seguinte: não obstante as leis 10.637, 10.833 estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS/COFINS das empresas prestadoras de serviço. Este é o voto. Também indústria e comércio se utilizam de mão de obra e também não podem acreditar. Então, já nesse primeiro momento, não há nenhuma violação ao princípio da isonomia. E foi aqui dito também pelo ministro Fachin, e eu também concordo com essa sua posição, de que admitir o controle pelo Poder Judiciário da opção feita pelo legislador a fim de excluir ou incluir contribuintes em determinada sistemática de apuração é chancelar a nossa atuação como legislador positivo, permitindo avaliar razões extras fiscais de escolha de determinados setores econômicos em detrimento de outros, que é a competência única do Parlamento. Eu tenho, portanto, a honra de acompanhar a conclusão de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, por igual, concluir pela inexistência da inconstitucionalidade suscitada à luz do artigo 246 da Constituição da República, na linha do que, aliás, já sustentei no recurso extraordinário 570-122. E no que diz respeito ao princípio da isonomia tributária, na declaração de voto que também vou juntar, também acompanha Sua Excelência quando rechaça qualquer ofensa que a lei em pauta, a Lei 10.637, tenha gerado à normatividade constitucional. Assento que é pacífico o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se com base no princípio da isonomia no mérito de políticas fiscais, quando ali se delimitam deduções a determinados setores da economia, uma vez que o Estado juiz não dispõe tipicamente nem atipicamente de função legislativa. Por isso, senhor presidente, a conclusão que cheguei mais monossilábica do que a verticalizada e profunda conclusão de Sua Excelência o relator, foi exatamente na direção de que é constitucional
o regime de não cumulatividade referente ao PIS, instituído pela Lei 10.637 de 2002. Por isso que eu fiz só essa ponderação, no sentido, talvez, de que ou deixe isso muito explícito, talvez deixando um prazo, e aí com o apelo ao legislador, para que os próprios órgãos fazendários e os órgãos governamentais tenham exata consciência de que precisam fazer uma modificação num dado prazo, ou até mesmo que assumamos, e aí essa era até a minha proposta alternativa, que eu tinha até colocado ao ministro Toffoli, que declaremos a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, deixando em vigor a lei pelo prazo, digamos, de 2 anos. Mas, claro, não tenho dificuldade de subscrever o voto de Sua Excelência com esses fundamentos, entendendo que já estamos, talvez, um pouco além da situação propriamente de evolução para um quadro de processo de inconstitucionalização. Talvez a gente já esteja avançado, né, num outro quadro. Mas, é claro, qualquer avanço aqui tópico vai provocar desajustes também na sistemática que precisa de uma revisão geral, com repercussões também na arrecadação, como nós sabemos. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que o sistema tributário brasileiro possui 2 problemas: a complexidade e a injustiça, e defendeu uma reforma. Pobres e ricos pagam exatamente o mesmo valor de ICMS de 18% na média e de IPI a 15% na média, sob, às vezes, gêneros de primeira necessidade. E a gente tributa de maneira deficiente capital, propriedade e até a renda em certos casos. Portanto, o sistema precisa ser repensado em geral. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Aquele outro julgamento sobre o recolhimento de ICMS em relação a medicamentos e serviços, ele teve continuidade na sessão plenária da quinta-feira. Sobre isso, nós vamos falar no próximo bloco do nosso programa Plenárias, que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Antes de assistirmos a reportagem sobre a sessão plenária da quinta-feira, vale lembrar que o julgamento sobre recolhimento de ICMS em relação a medicamentos e serviços, que teve teve o início desse julgamento realizado na sessão plenária da quarta-feira, como vimos no primeiro bloco, ele teve exatamente continuidade na sessão da quinta-feira. E, Karina, já adiantando, houve a confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema. E foi por decisão unânime no plenário da quinta-feira. Acompanhando o ministro Dias Toffoli, ele entendeu que não haveria a possibilidade de se estender essa imunidade, por mais que os motivos fossem relevantes, já que trata-se de um hospital e que buscava um barateamento nesse custo para a prestação dessa assistência social, desse serviço gratuito, os ministros acabaram confirmando, e o ministro Dias Toffoli lembrou um voto do ministro Gilmar Mendes, proferido em uma suspensão de segurança, que envolvia esse mesmo tema, a imunidade do ICMS sobre medicamentos e serviços de um hospital, em que o ministro Gilmar Mendes dizia: a ausência de arrecadação desse tributo, que é um tributo estadual, um imposto estadual, poderia gerar grave lesão à economia do próprio Estado, já que essa é a forma de arrecadação dos estados. E, nesse sentido, os ministros acabaram entendendo que a imunidade a esse tributo, ao ICMS, para essas empresas, para esses hospitais, na aquisição de medicamentos e mesmo prestação de serviços, não deve incidir. Reafirmando a jurisprudência, por votação unânime, então, acabaram dando provimento ao recurso extraordinário do Estado. Então, vamos conferir na reportagem. Repetindo, então, portanto, o tema. Entidades filantrópicas devem recolher ICMS ao adquirir medicamentos e serviços. Foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o processo de Minas Gerais. Os ministros reafirmaram, como já dissemos, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, os ministros reverteram decisão da Justiça de Minas Gerais, que havia concedido imunidade do ICMS sobre medicamentos e serviços adquiridos pela Casa de Caridade de Muriaé. Para a Justiça Mineira, a entidade filantrópica teria direito a não recolher
o imposto, porque presta assistência médica gratuita à população carente. Mas todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli, reafirmando a jurisprudência do Supremo. Entendo não haver maiores razões para se alterar a orientação consagrada nesta Corte. À luz da jurisprudência predominante, reputo que a imunidade tributária subjetiva, no caso do artigo 156 da Constituição Federal, em relação aos impostos, aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito e que é irrelevante para resolver essa questão e investigar se o tributo repercute economicamente. A doutrina é farta sobre o assunto. Cito aqui doutrinadores, senhora presidente, omito a leitura. Mais adiante eu digo que o ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva, ocupante da posição de simples contribuinte de fato, como ocorre no presente caso, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias, a exemplo do IPI e do ICMS, caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. Note-se, ademais, que a existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade depende de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço, se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo, a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda. Essas lições doutrinárias, bem como a jurisprudência desta Corte, desaconselham levar em consideração a denominada repercussão econômica do tributo para verificar a existência da imunidade tributária. A propósito, a orientação alinha-se aos precedentes desta Corte, no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do 156C da Constituição, aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Com efeito, essas entidades ostentam nessa situação a posição de contribuinte de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. Observe-se que o fato de também serem apontadas costumeira e concomitantemente como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Cito precedentes. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do artigo 156C da Constituição Federal, sem condenação em honorários, nos termos da súmula 512, custas conforme a lei. Em relação ao tema de repercussão geral, propõe a seguinte tese. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional, a repercussão econômica do tributo envolvido. É como voto, senhora presidente. Levando em conta, portanto, os limites do texto constitucional e levando em conta a perspectiva assentada nesta Corte, estou acompanhando a conclusão do eminente relator e afirmando que, nesta direção, o benefício da imunidade subjetiva não se estende, para tal fim, ao contribuinte de fato. É impossível não ter simpatia pela ideia de não se tributarem medicamentos e equipamentos hospitalares. Eu acho que todos nós temos simpatia por essa ideia e acho que essa é até uma política pública desejável. Como, de resto, já se faz em relação ao IPI, de diversos medicamentos que têm alíquota zero. Porém, eu acho que poderia produzir um efeito sistêmico desastroso se nós mudássemos uma jurisprudência tradicional, consolidada, relativamente à imunidade se aplicar apenas ao contribuinte de direito e não ao contribuinte de fato, para atender a uma situação específica que a gente acharia mais justa, sem poder prever que impacto sistêmico isso teria de uma maneira geral. O relator leu a tese de repercussão geral, que deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Ainda durante a sessão, os ministros modificaram decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que admitiu a regulamentação por lei ordinária de exigências para a concessão da imunidade tributária para entidades que prestam assistência social. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, entendendo que a regulamentação só é possível por lei complementar. Nesta sentada, o ministro Marco Aurélio esclarece que a questão, de fato, foi resolvida mediante perícia.
mostrando que a entidade recorrente cumpria os requisitos necessários para fazer jus à imunidade. E eu, então, entendo, tal como entendeu na ocasião o ministro Euri Zavascki, que no mérito assiste razão ao ministro Marco Aurélio, porque a solução dada por Sua Excelência é consentânea com o que está disposto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal e também no artigo 146, 3 da mesma carta, na medida em que, para esta benesse ou para alterar a sistemática, o regime, existe lei complementar e não lei ordinária. Então, refazendo o meu voto, na verdade, eu enunciei um voto meramente provisório naquela época, naquela sentada, eu agora acompanho integralmente o voto do ministro Marco Aurélio. Os ministros também elegeram a lista tríplice de candidatos ao cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, na vaga reservada aos juristas. A lista é formada pelos advogados Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Silveira Banhos. A lista vai ser encaminhada ao presidente da República, Michel Temer, que vai escolher um nome. Outro recurso extraordinário foi julgado nessa sessão plenária da quinta-feira, Karina. E nesse caso não foi provido por votação unânime, mas por maioria, e um julgamento da relatoria do ministro Marco Aurélio, que, como eu disse no início do programa, envolvia muito mais uma questão de processo legislativo do que propriamente a imunidade que se pretendia discutir. O artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, era o alvo de discussão nesse recurso extraordinário, em que se buscava descobrir se a exigência legal de que trata o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, prevê uma confecção de uma lei ordinária ou uma lei complementar. O 195 diz que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas por lei. Então, para se alcançar essa imunidade, a empresa tem que atender às exigências previstas na lei. Pergunta-se, uma lei ordinária, que pode ser aprovada por uma maioria simples no Congresso Nacional, 50% mais um dos presentes e votantes, ou uma necessidade de lei complementar, já que exige um quórum mais robusto para a criação dessa lei e fala-se em uma maioria absoluta, metade mais um do total dos membros que compõem cada uma das casas no Congresso Nacional. E no julgamento da quinta-feira, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, os ministros acabaram dando provimento por maioria, acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Ricardo Lewandowski, que já havia votado no sentido contrário, reajustou o seu voto para entender que sim, nesse caso, a legislação entende que deve haver uma lei complementar e não uma lei ordinária, conforme o Tribunal de Justiça havia julgado, na verdade, constitucional a lei ordinária. Então, nesse sentido, acabou se firmando uma tese de que a imunidade de que se fala o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, exige a regulamentação por lei complementar e não por lei ordinária, como de fato estava sendo discutido nesse RE. Bom, Karina, esses foram os destaques das sessões plenárias desta última semana do mês de fevereiro, antecedendo o Carnaval, que acontece exatamente no final de semana. A oportunidade você terá, inclusive, durante todo esse período, de rever esse programa, a edição inédita no sábado, com as reprises que vão exatamente até a quarta-feira da semana que vem, por coincidência, a quarta-feira de cinzas. Lembrando que na semana que vem nós temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores, não na quarta-feira de cinzas, porque não há previsão de realização de sessão. Mas nós temos encontro na quinta-feira, aí sim, no plenário do Supremo. Na quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Muito obrigado pela sua companhia, como sempre, um bom carnaval e continue conosco aqui na TV Justiça.